Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao primeiro módulo da formação para Dona Help. Ou seja, neste momento vocês estão sendo preparados em uma grande imersão para que vocês abram e depois façam uma excelente gestão da empresa de limpeza de vocês. Neste momento, irei falar sobre o nosso modelo de negócio e irei me apresentar. Eu sou Jéssica Ramalho, cofundadora e CEO da Dona Help. Sou diretora de operações do Grupo A Cuidar, fisioterapeuta de formação, pós-graduada em gestão de assistência domiciliar e atuação e liderança em gestão de pessoas há mais de 10 anos. E neste momento, eu gostaria de falar para vocês sobre o que é a Dona Help. A Dona Help é uma franquia de serviço de limpeza que busca levar excelência em suas assistências, tanto a residências quanto a estabelecimentos comerciais. E ela está destinada a pessoas que têm esse espírito empreendedor e que buscam um negócio lucrativo através da prestação de serviços. Os helpers são aquelas pessoas que foram escolhidas, que foram suficientemente capacitadas e que estão prontas para oferecer o melhor serviço de limpeza que a sua cidade já teve. Porque essas pessoas, elas foram tanto escolhidas dentro de um rigoroso processo seletivo, quanto capacitadas nos mínimos detalhes para que elas realmente entreguem uma mão de obra qualificada e os melhores serviços em prestação de serviço de limpeza residencial, mas também empresarial. Neste momento, eu irei falar sobre a evolução da nossa marca. Na verdade, eu gostaria de falar sobre o Grupo A Cuidar como um todo, que surgiu no ano de 2016 na cidade de João Pessoa, Paraíba, com a empresa A Cuidar Cuidadores de Pessoas. Então surgimos lá atrás. Em 2020 entramos para o mercado de franchise através da expansão da nossa marca de cuidadores de pessoas, também de prestação de serviço. E aí, com apenas 4 anos de expansão, nós conseguimos atingir o marco de maior franquia de cuidadores na América Latina. Em 2023 nasceu a Dona Help, também na cidade de João Pessoa, Paraíba. Em 2024 iniciamos a expansão da marca. Lançamos na maior feira de franquias do mundo, a feira que é realizada pela Associação Brasileira de Franchise, em São Paulo, e no lançamento, as 30 primeiras unidades foram firmadas para serem capacitadas e abertas a curto prazo. Então, a marca ela foi aceita pelo mercado, muito bem aceita, por trazer estratégias inovadoras de formação, de capacitação, para que as pessoas consigam ter um serviço de excelência em suas casas e em seus estabelecimentos, quando o assunto é limpeza. E agora nós vamos falar sobre o processo de trabalho. Por que é um mercado em constante ascensão? Primeiro que a mulher está cada vez mais inserida no mercado de trabalho. Desde a Revolução Industrial que as mulheres ganharam espaço. Então elas começaram a sair de casa, até então as mulheres eram donas de casa, mães de família, né? Então acredito que vocês já ouviram esses termos. E as mulheres passaram a, não, agora eu também sou profissional, eu também tenho minha função, eu também saio para desenvolver. E neste momento elas precisam de suporte nas suas residências para que a casa continue bem limpa, bem organizada, para que tudo continue no lugar e acontecendo. Então com isso a gente começa a entender a maior necessidade de pessoas qualificadas e capacitadas para prestarem essa limpeza. Ao mesmo tempo, houve um aumento do número de pequenas, médias e grandes empresas no nosso país. Consequentemente, a limpeza de estabelecimento começou a aumentar de forma considerável. Quando a gente fala ainda sobre o mercado em constante ascensão, o que é que a gente percebeu? Que depois da pandemia do Covid-19, as pessoas começaram a ter um cuidado maior com a limpeza, que até então não se tinha. Por exemplo, hoje, dificilmente alguém se alimenta sem lavar as mãos, o que era muito comum acontecer antes da pandemia. E depois disso, costumes, hábitos de limpeza, eles foram criados e cultivados a ponto de todos os estabelecimentos, sejam eles profissionais ou não, as pessoas tendem a ter um melhor cuidado, uma melhor higienização e tentam manter esses ambientes mais limpos. Então, empresas que ofertam esse tipo de serviço tendem a crescer de forma considerável. Trata-se de um negócio home office, ou seja, algo que você vai conseguir trabalhar de casa. Agora a gente aconselha que os nossos franqueados estruturem um escritório, porque muitas vezes as pessoas falam, poxa, eu vou trabalhar de casa, mas eu não tenho um espaço bem definido, eu não sei aonde eu vou trabalhar ali dentro da minha casa, meus filhos correndo pela casa, enfim. Então, muitas coisas acontecem que atrapalham o desenvolvimento do seu trabalho. Então, nós aconselhamos que vocês definam um escritório, um local realmente
para esse trabalho, com a mesa bem estruturada, computador, teclado, tudo que você vai precisar, agenda, celular, impressora, e aí ali é o seu ambiente. E que você defina também horários para esse trabalho. A própria roupa, ela traz, ela impulsiona com que você pense, poxa, é o meu momento de trabalhar, então tomar um banho, se produzir para o seu trabalho, sentar no seu ambiente, desenvolver durante aquele horário, tudo isso irá contribuir para que você tenha uma produtividade maior. E claro, se o nosso negócio não tem estoque de mercadoria, você não precisa ter um ambiente ali, portanto, você não vai ter esse custo inicialmente. Mas nós aconselhamos que vocês tenham um coworking. E o que significa isso? Tem um contrato com o coworking. Coworking, para quem não sabe, são escritórios compartilhados, ou seja, locais onde o empresário consegue fechar contrato, ter lá o seu domicílio fiscal e domicílio comercial. E o que é isso? Domicílio fiscal é aquele domicílio, é o endereço onde irá constar na parte do seu CNPJ. Já o domicílio comercial é o endereço que vocês irão utilizar nas campanhas de marketing, nas redes sociais, no site. E aí, se você fechou o contrato com esse coworking, você tem direito a algumas horas para que você consiga atender um cliente, firmar um contrato, realizar treinamento com a sua equipe, realizar processos seletivos, coisas pontuais que você não consegue realizar dentro do seu domicílio e você precisa de um suporte externo, que muitas vezes está nesse coworking. Mas quais são as dicas que nós trazemos para vocês na escolha do coworking? Primeiro, veja um local que tenha acessibilidade, que tenha ônibus que passem próximos, porque os prestadores estarão indo até lá. Segundo, escolham locais bem apresentáveis, porque em alguns momentos os clientes irão até lá firmar contratos com vocês. Então, locais que tenham salas de treinamento, salas de atendimento particulares e uma boa recepção. Estamos falando de um negócio que é baseado em serviço e todos os negócios que são baseados em serviços necessitam de assinaturas de contrato. Vocês irão perceber que alguns concorrentes nossos não realizam assinatura de contrato. E esse também é um grande diferencial da Dona Help. Por quê? O cliente irá assinar uma via e nós iremos assinar outra via, ou seja, você, enquanto gestor franqueado da sua unidade, você irá assinar uma via. Essa via ela pode ser física, contrato físico ou digital. Então, existem várias ferramentas de assinatura digital, onde nós podemos utilizar. A Contractor é uma delas, que é gratuita, tem segurança, você assina via e-mail, o seu cliente assina via e-mail e dessa forma você está seguro. Tem várias cláusulas que foram definidas pelo nosso setor jurídico e que nos dá uma grande segurança para que a gente consiga prestar um serviço com qualidade e um serviço de forma que a gente entregue o que o nosso cliente precisa e que não só nós, enquanto empresa, mas o próprio cliente se sinta seguro. É importante que esse serviço, ele seja, embora seja requisitado pelo cliente, ele tenha preço adequado, não sendo muito acima nem muito abaixo do mercado, que ele supere expectativas, que ele seja supervisionado pela empresa e que ele tenha um pós-venda eficiente, porque tão importante quanto vender um contrato para o nosso cliente é entender o pós-venda, ou seja, saber se ele ficou satisfeito com o serviço que foi ofertado, saber se ele indicaria o nosso serviço para alguém, saber se ele seria nosso cliente novamente. Então, tudo isso conta muito para que a gente continue crescendo e entregando o melhor através dos serviços da Dona Help. E qual é o perfil ideal do franqueado? Então, você pode dizer, Jéssica, como eu deveria ser para que eu conseguisse me destacar dentro da minha franquia? O que é que você enxerga como o perfil ideal do franqueado? Então, aquelas pessoas que têm facilidade de se comunicar, as pessoas que têm capacidade de se mover, que têm facilidade em compreender e seguir regras, que sabem mobilizar pessoas para o seu objetivo, que são comprometidas com resultados, que têm ética, que têm habilidade em vendas. E aí você pode dizer assim, Jéssica, tem alguns desses pontos que eu não sou muito bom. E tá tudo bem, porque nós não precisamos ser bons em tudo, mas a gente precisa entender quais são os nossos pontos fracos para que a gente consiga neutralizá-los, assim como entender quais são os nossos pontos fortes para que a gente consiga potencializá-los. Então, se você lista em um caderno, né, neste momento, você pode pegar uma folha aí, um papel, e escrever isso, ou você pode até digitar em algum lugar e colocar lá, meus pontos fortes aqui do perfil ideal do franqueado. Eu sou muito bom em comunicação. Por outro lado, você pode dizer, eu sou muito ruim em comunicação. E agora, se eu sou bom, maravilha. Mas se eu sou ruim, eu preciso buscar alternativas para melhorar a minha comunicação. Seja através de livros, então tem diversos livros que dão dicas para que você melhore a sua comunicação. Vídeos, então hoje em dia com a internet a gente consegue diversos vídeos informativos através do canal do YouTube e diversas outras ferramentas. Através de trocas com pessoas que eu considero comunicativas, que eu gosto da forma delas
pessoas de atuarem, então eu posso pedir sugestões, mentores, enfim. Entender os pontos fracos nos ajudam a neutralizá-los. Neutralizá-los como? Buscando a ajuda para que a gente consiga fortalecer e muito em breve esse ponto passar a ser uma vantagem nossa, como a questão da habilidade em vendas. Então, por exemplo, até trazendo para minha história, eu costumo dizer que eu nunca tinha vendido nem um brigadeiro no colégio. Tinha muitas colegas minhas na infância que vendiam doces na escola. E eu era muito tímida, então não tinha coragem para vender nada. E quando eu abri minha primeira empresa, que eu não tinha capital para contratar ninguém e quem tinha que vender era eu fui buscar estratégias, ler, entender, estudar, para que eu conseguisse vender algo. E ali eu fui montando a minha forma de vender, a ponto de, alguns anos depois, eu me tornar uma excelente vendedora e fechar diversos contratos em um mês, coisa que pessoas que eram vendedores de verdade, que tinham formação nisso, não conseguiam vender como eu vendia na época, que eu ficava à frente do setor. Então é isso que eu trago para vocês. Claro que a gente vai ter um módulo específico em vendas, onde a especialista vai trazer várias dicas para vocês, vários métodos, scripts que vocês poderão seguir. Então um treinamento bem importante que vai ajudar muito, e é uma grande vantagem da gente começar um negócio através de uma rede de franquias, porque a franqueadora ela já traz todas as estratégias, tudo muito mastigado para que a gente consiga seguir, mas são pontos importantes que vocês devem aprimorar, entender e, como eu bem falei, separar o que é ponto fraco meu para que eu consiga neutralizar e quais são os pontos fortes para que eu consiga potencializá-los. Divulgar a sua unidade em pontos comerciais. O que é que a gente percebe? Tem muitos franqueados que sentam ali e dizem, é uma franqueadora, eu não preciso correr atrás de nada. Mas eu gosto de deixar muito claro na cabeça de vocês que o primeiro passo é um trabalho de formiguinha. Então é aquele trabalho de sair divulgando a minha empresa aonde quer que eu vá. Até falo, né? Engole essa timidez, deixa tudo para trás, pega os seus folders, faz as parcerias, leva as pastas, apresenta a sua empresa. Quanto mais locais você visitar, mais potenciais clientes você tende a ter contato e, consequentemente, mais contratos você irá fechar. Visitar esses prospects, realizar a busca ativa, tudo isso faz com que a sua empresa cresça cada vez mais. Além de pautar-se moralmente e eticamente pela realização de um trabalho sério. Então, quando a gente entrega seriedade, entrega competência, quando os nossos clientes veem que somos pessoas honestas, tudo isso faz com que esse franqueado se desenvolva cada dia mais e com que ele alcance resultados cada vez mais promissores. Vamos falar agora sobre o nosso modelo de atendimento. Então, a sua unidade Dona Help, ela vai disponibilizar ao seu cliente um helper ou uma equipe de helpers, pessoas que são altamente qualificadas para desenvolver aquele serviço. A unidade, ela vai ser responsável pelo treinamento e a supervisão desta equipe, assim como por toda a parte técnica, gerencial e legal da equipe e a contratação, seja CLT ou MEI. Vocês terão um módulo sobre RH que irá falar bem claramente sobre a contratação via CLT e via MEI. Quais são as vantagens, as desvantagens, quando contratar um CLT, quando contratar um MEI, quais são os pontos positivos, negativos, quais são os cuidados que se deve ter e quais são as características do nosso cliente. Poxa, entendemos a característica ideal do nosso franqueado, né, o franqueado de sucesso, e agora eu quero entender a característica do cliente que eu irei atender lá na ponta. Como é esse cliente? Montar um avatar do nosso cliente, entender possivelmente como ele se coloca no mercado, quais são as características, os gostos, nos ajuda até a estruturar marketing voltado para esse perfil. Então, entender, por exemplo, que os nossos clientes geralmente possuem classe econômica média e alta, que os clientes de pessoa física estão em casas, apartamentos e pós-obras, assim como também, né, nós não colocamos aqui, mas a parte de pré e pós-mudança, questão de eventos também. E o PJ, lojas de rua, loja em shoppings, outros comerciais, condomínios residenciais, empresariais. A parte de pós-obra também tem o PJ, a parte de pré e pós-eventos também. E quais são os serviços que nós oferecemos? Tanto a limpeza residencial, então é possível que a gente seja contratado para prestar serviço de 4, 8, 12 horas, de acordo com o tamanho, de acordo com o nível de sujeira daquele ambiente. Então o cliente possivelmente irá nos informar a quantidade de horas desejadas, ou nós podemos sugerir para esse cliente a quantidade de horas que nós acreditamos serem necessárias para aquela limpeza.
limpeza. Além disso, a limpeza condominial. Então, geralmente, as áreas comuns de empreendimento, sejam eles verticais ou horizontais, necessitam de uma limpeza contínua. E aí, neste momento, eu trago até a dica para vocês, que é uma dica muito importante, de parceria com os síndicos dos estabelecimentos, inclusive oferecendo um rebate para ele. E o que é rebate? É uma porcentagem do valor do contrato mensalmente sendo destinada para esse síndico, como forma deles não só quererem fechar o contrato com vocês, como manter esse contrato a longo prazo. Então, é um contrato de receita recorrente, ou seja, que mês a mês irá entrar dinheiro na empresa decorrente desse contrato e que vocês irão ter um time que irá fazer toda a higienização da área comum daqueles condomínios. Então, já comecem a pensar aí na cabeça de vocês quais condomínios que tem aí no seu território, sejam eles condomínios de pessoas físicas ou condomínios de empresas, sejam eles condomínios de casas ou condomínios de apartamentos, e comecem a imaginar para já estruturar essas parcerias para começarem a fechar contratos nesse sentido. A limpeza empresarial, então nós oferecemos um serviço de limpeza para empresas de pequena, médio e grande porte, assim como o pós-obra. Nessa parte de pós-obra, nós sugerimos para vocês parcerias, tanto com construtoras, para conseguirem pegar esses pós-obras, como também com arquitetos. Então, arquitetos de nomes da cidade de vocês, comecem a pensar neste momento quem poderia ser. Caso desconheçam, façam buscas na internet, que é bem importante, porque aí uma parceria com esses arquitetos para sempre que finalizar uma obra dele, seja uma obra de casa, de apartamento, de algo pequeno, ou de prédios, de uma estrutura maior, eles possam indicar a empresa de vocês para pegar esse pós-obra, lembrando sempre da importância do rebate. Ainda como serviço da Dona Help, nós temos a limpeza pré e pós-evento. Neste caso, vocês poderão fazer parcerias com cerimonialistas, que também irão indicar a empresa de vocês para pegar essa parte, e a limpeza pré e pós-mudança, que é algo que também irá ter uma grande demanda, uma grande procura, e que vai fazer com que vocês consigam higienizar e deixar um ambiente cada vez limpo, cheiroso e pronto para a nova fase que espera o seu cliente. Alguns serviços adicionais também poderão ser inseridos dentro da unidade de vocês, como copeiro, jardineiro, piscineiro, motorista, cozinheiro e passadeiro, e também serviços adicionais em relação à limpeza, porque o que é que nós percebemos? Que o cliente, às vezes, ele fecha, por exemplo, 6 horas para fazer uma higienização de um apartamento, né, uma pessoa física. Aí, fora essa higienização do apartamento, ele quer algum serviço adicional, como a higienização de um ventilador, geladeira, de um forno, armários, e tudo isso gasta, né, é investido muito tempo para ser realizado. Então, se a gente inclui dentro daquelas horas, a faxina, aquela limpeza, ela não será realizada com a mesma excelência que ela poderia ter sido realizada. Então, nós costumamos colocar como limpeza adicional e é cobrado do cliente um valor adicional, assim como é repassado para o prestador um valor adicional. Em relação ao contrato de prestação de serviço, como nós já conversamos, ele pode ser realizado digitalmente através de ferramentas. Uma delas é a Contractor, que é totalmente gratuita, uma via para o cliente, outra via para a empresa. Uma vez preenchido, o cliente faz o pagamento de forma antecipada. É importante que esse pagamento seja antecipado, já que se trata de uma prestação de serviço, e estipule o prazo de pelo menos 2 dias para realizar a assistência contratada. Tempo suficiente para que vocês consigam escolher o melhor helper, capacitar o helper, passar para ele todo o checklist e para que ele vá até a residência e desempenhe um trabalho com a qualidade que a Dona Help preza. Qual é o passo a passo após o franqueado passar pelo curso de formação? Então, Jéssica, eu estou neste momento imerso dentro do curso de formação. Eu terei acesso a vários módulos para que eu aprenda como abrir e como gerir a minha empresa Dona Help. Depois disso, o que é que vai acontecer? Depois do curso de formação, vocês ingressarão em um programa de mentorias. E como será esse programa? Vocês terão consultora, e a consultora de cada unidade irá guiar esse programa para que vocês consigam construir um cronograma de atividades e ter aulas específicas para o marketing da unidade de vocês, baseada na realidade da unidade, porque cada cidade tem suas particularidades. Então, o marketing que é realizado na cidade de João Pessoa nem sempre vai funcionar na cidade de São Paulo e vice-versa. Então, a gente precisa estudar aquela realidade e orientar vocês da melhor forma, assim como estudar estratégias comerciais junto a vocês e gestão de acompanhamento. Desse programa de mentoria, vocês passam para a seleção de currículos. Após a seleção de currículos, vocês terão consultorias para fazer todas essas etapas e partirão para o agendamento do treinamento, onde a Help Master irá até a unidade de vocês, capacitar essa equipe, passar 2 dias treinando o time de vocês, escolhendo as melhores, para até então vocês
estarem aptos e poderem inaugurar a unidade Dona Help da sua cidade. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês neste momento. Nos encontraremos no próximo módulo. Foi um imenso prazer estar aqui com vocês hoje e desejo muito sucesso. Para finalizar, trago uma frase que eu amo, que é de Steve Jobs, e fala que a única maneira de fazer um excelente trabalho é amando o que você faz.